Olá, pessoal! Bom, para encerrar as nossas aulas dessa semana, vamos ver agora rapidamente quais são os principais tipos de rochas metamórficas existentes aqui no nosso planeta. Bom, a primeira delas é o quartzito, que é uma rocha muito comum na crosta terrestre, também conhecida como pedra mineira ou pedra de São Tomé, e é uma rocha oriunda do metamorfismo dos arenitos. Então, nós vimos que os arenitos são rochas sedimentares formadas por grãos de areia, são rochas muito porosas, mas quando elas sofrem o metamorfismo, elas elas se tornam rochas muito compactas. Essa rocha ela é comprimida e ela deixa de ser porosa e forma o quartzito, que é uma rocha extremamente compacta, maciça e muito resistente. Esses quartzitos eles vão ser formados a partir do metamorfismo de médio a alto grau, de contato ou metamorfismo regional, né? Lembra que o de contato é pela influência do calor, intrusões magmáticas, e o regional nós temos a influência de calor e pressão, ele vai ocorrer em zonas de convergência de placas tectônicas. Bom, o quartzito é uma rocha que está muito associada à formação de montanhas, serras. Primeiro porque ele é uma rocha metamórfica que se forma em limites convergentes de placa, está diretamente associado a processos de formação de montanhas, e porque ele é uma rocha muito resistente. Então, nós tendemos a encontrar nos pontos mais altos das paisagens, nos picos, quartzitos, porque eles são as rochas que resistem mais ao intemperismo e à erosão. Então, enquanto as outras rochas menos resistentes, elas são mais facilmente desgastadas por agentes intempéricos, o quartzito eles tendem a permanecer nesses pontos. Então, é muito comum que as serras e montanhas elas sejam formadas por essas rochas. Bom, ali na serrinha, por exemplo, de Lavras, é um exemplo de onde a gente tem um predomínio de quartzitos nos pontos mais altos da serra. Nos locais um pouco mais baixos, nós temos a presença de micaxistos, que nós vamos comentar sobre eles. Bom, normalmente, em locais onde a gente tem essas rochas quartzíticas, nós vamos ter também vegetações mais rasteiras, mais ralas. Por quê? Como o quartzito ele é composto basicamente por quartzo, que é um mineral muito resistente, essa rocha ela tende a originar solos muito rasos, justamente por essa resistência que ela tem à alteração. E além disso, como está associada a relevos montanhosos, a erosão também vai impedir com que se desenvolva um manto de intemperismo profundo. Então, quartzitos vão estar associados à formação de solos rasos. Solos rasos têm baixa capacidade de reter água e as raízes de árvores maiores, né, elas precisam não só de volume, de espaço para que suas raízes cresçam, mas elas precisam muito de água também. Então, ambientes que não conseguem armazenar água, consequentemente, nós vamos ter uma vegetação de porte menor também. E além disso, o quartzito vai originar solos muito pobres em nutrientes, porque o quartzo ele é formado unicamente por silício e oxigênio. Não tem elementos químicos que são fonte de nutrientes para as plantas. Então, eles vão formar solos rasos, normalmente muito arenosos, assim como nós vimos para os arenitos, e solos muito pobres em nutrientes. As rochas metamórficas, em geral, elas tendem a originar solos semelhantes aos solos que são originados pelos seus protólitos, pelas suas rochas mãe, digamos assim, pelas rochas nas quais elas foram originadas. Bom, e pelo fato de serem rochas muito resistentes, muito maciças, têm uma alta durabilidade, são muito utilizadas na construção civil, em bordas de piscina, porque é uma rocha que não esquenta muito, na construção de calçamentos, passeios, revestimento em casas, enfim, essa rocha tem uma série de funções. Nós temos o itabirito, que é uma rocha metamórfica formada a partir do metamorfismo regional do arenito, cujos agentes cimentantes são os óxidos de ferro, a chamada arenito ferruginoso, ou a partir de depósitos marinhos ricos em ferro e sílica. Essa rocha tem uma importância por ser muito rica em óxidos de ferro, hematita e magnetita. A hematita é o principal minério de ferro. A diferença entre minério e mineral é que minério são aqueles minerais passíveis de exploração econômica, que podem ser explorados e comercializados. Como essa rocha é muito rica em hematita, que é o principal minério de ferro que nós usamos, essa rocha tem uma grande importância econômica, inclusive ela dá nome aí a duas cidades, Itabirito e Itabira, que também é uma referência a essa rocha,
situadas ali no quadrilátero ferrífero, próximo a Belo Horizonte. Bom, nós temos a ardósia, que é uma rocha bastante conhecida por todo mundo, que é formada pelo metamorfismo de rochas de textura fina, como os argilitos, folhelos, os lamitos. Ela é formada a partir do metamorfismo regional de baixo grau. Então, uma rocha de textura bem fina também, assim como seus protólitos, e é uma rocha bastante resistente. Ela tem uma propriedade muito característica, que é chamada clivagem ardosiana, ou clivagem perfeita. Essa rocha, ela se parte, se quebra em superfícies planas perfeitas, superfícies planas, finas e paralelas, que dão origem às placas de ardósio, que são muito úteis na construção civil. Bom, nós temos os filitos, também são originados, os protólitos também são rochas de textura fina, assim como na ardósia, mas ele tem um grau a mais de metamorfismo do que a ardósia. Também é uma rocha de grau de metamorfismo baixo, mas um pouco mais acentuado que na ardósia. Bom, por ser uma rocha de granulação fina, também apresenta uma baixa permeabilidade e é uma rocha muito utilizada também na fabricação de cimentos e de impermeabilizantes. Bom, aumentando mais um grau no metamorfismo, então aquelas rochas de textura fina, argilito, folhelos, siltitos, eles podem se transformar em micaxistos, que são rochas de médio a alto grau de metamorfismo, formado por processos de metamorfismo regional, sob a influência de calor e principalmente de pressão. Bom, essa rocha é muito comum aqui na nossa região, então nós dizemos que nas serras, os pontos mais altos da paisagem, nós temos uma mistura de quartzitos e micaxistos. Nos topos, nas cristas, principalmente quartzitos, e nas partes um pouco mais baixas nós vamos encontrar os micaxistos. Essas rochas, elas têm uma granulação fina à média, a granulação, conforme nós comentamos, à medida que o metamorfismo ele vai se intensificando, a textura das rochas vai ficando mais grosseira, assim como a foliação dessas rochas. A ardósia, filito, xisto e o próximo, que é o gneiss, são todas rochas foliadas, que possuem minerais orientados. No caso do xisto, ele possui mais de 50% dos minerais achatados, que são minerais folhados, como os minerais micáceos, e a gente consegue ver com facilidade essa estrutura foliada que o micaxisto ele apresenta. E por último, nós temos os gneisses, que vão ser as rochas de maior grau metamórfico. Os gneisses, eles podem se formar, além de argilitos, siltitos e folhelos, como nós estamos comentando, eles podem se formar a partir de granitos, de arenitos também. Os gneisses, eles têm diferentes protólitos, eles podem se originar de diferentes rochas. E eles apresentam uma característica muito típica, que é o bandeamento. É a segregação de minerais claros e minerais escuros. A gente pode ver facilmente isso observando os gneisses. Nós temos camadas de minerais mais escuros intercaladas de camadas de minerais mais claros. Essa segregação ocorre durante o metamorfismo por conta da atuação do calor e da temperatura. Os minerais que compunham o protólito, eles se rearranjam, se reorganizam, formando então essas estruturas que nós chamamos de gneiss, que exibem esse bandeamento bem característico. Também são rochas folhadas e muito utilizadas como revestimentos na fabricação de britas, concretos, e como já comentei, é o material de origem predominante na nossa região. São os granitos gneiss, os granitos que foram metamorfizados e se transformaram em gneiss. Bom, e dependendo do protólito que dá origem ao gneiss, esse gneiss ele pode ser mais ou menos resistente à erosão e ao intemperismo. A paisagem do Pão de Açúcar é um exemplo bem clássico disso. A rocha que forma o Pão de Açúcar, ela era originalmente um granito, que é uma rocha ígnea, e esse granito ele foi metamorfizado e se transformou em um gneiss. Se a gente observar nessa figura, essa região aqui, ao lado do Pão de Açúcar, ela era formada por um gneiss de origem sedimentar, que foi formado a partir de argilitos, folhelos, aquelas rochas que nós comentamos. E esse gneiss ele era muito menos resistente à erosão e ao intemperismo, então ele foi muito mais erodido, muito mais intemperizado.
enquanto o gneiss que se originou do granito, ele resistiu mais e por isso tem essa feição, essa rocha maior que forma o Pão de Açúcar, e ao lado nós tivemos uma atuação do intemperismo da erosão muito maior, porque o gneiss ele era originado de rochas sedimentares. Olhando aqui nessa imagem, a gente pode observar que essa parte que foi mais intemperizada, mais erodida, a gente tem muito mais vegetação, né? Já que rochas que se intemperizam mais facilmente, elas tendem a originar solos mais profundos. Solos mais profundos são capazes de sustentar vegetações mais densas também. Bom, essa figura eu já mostrei para vocês, né? Exemplificando então o metamorfismo de uma rocha de textura fina, uma rocha sedimentar pelítica, que à medida que vai sendo submetida a condições de temperatura e pressões cada vez maiores, ela vai se alterando, se metamorfizando. Os minerais que formavam essa rocha, eles vão se reorganizando e se precipitando novamente na forma de outros minerais mais estáveis às novas condições. Assim, os argilitos podem formar em ardósias, filitos, micaxistos ou gneisses, dependendo então das condições ambientais nas quais ele é submetido. Bom, e para encerrar, nós temos o mármore, que também é uma rocha metamórfica que é originada a partir do metamorfismo dos calcários. O protólito está aqui, calcita e dolomita, que são os minerais, os principais constituintes dos calcários. Então, quando o calcário ele é submetido a condições de altas temperaturas e pressões, principalmente temperatura, eles se transformam em mármore, que é uma rocha que não tem foliação, ela é uma rocha maciça, ao contrário da que nós acabamos de ver. Quartzito e mármore são rochas maciças. Ardósia, filito, xisto, gneiss são rochas foliadas. E o mármore ele é formado a partir do metamorfismo regional ou metamorfismo de contato. Então, quando o calcário ele encontra condições de temperatura muito elevadas, os cristais de calcita e dolomita, eles crescem de tamanho, eles se recombinam, buscando arranjos mais estáveis às novas condições. Então, no mármore a gente consegue visualizar com muito mais facilidade os cristais de calcita e dolomita que compõem essa rocha, que é uma rocha que tem uma enorme utilidade para a construção civil, de paredes, pisos, bancadas e também na confecção de estátuas. Bom, então encerramos por aqui. Agora nós já fechamos a parte do estudo de rochas, a parte de petrologia. Na semana que vem vamos dar início aos estudos do processo de intemperismo. Então, vamos fazer essa transição das rochas para os solos. Bons estudos para todo mundo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada.